vamos começar. Vocês pensaram que tinha acabado, né? Acabou não, filho. Estamos na segunda temporada com Babá Laô, irmãozaço, Babá Jorge Ifacoredeire, Aburu Aboie. Oboto, Assuri, Wari Bofum. Isso aí, então, corte do PG Podcast aqui, a segunda temporada, e para poder abençoar mais uma vez o nosso podcast. E hoje estamos com vários assuntos muito interessantes, que é de interesse de todo mundo, que é de axé, que é de cultura de matriz africana, que é de Fá, que é de candomblé, e até quem é simpatizante para poder entender um pouco sobre... Sim. A gente vai falar sobre Ori, Egungun, e magias. Muita magias aí. Magia pro amor tem, Jorge? Tem. E Feran, que é o nome de... Magia para ter paz em casa? Tem também. Magia para trabalho tem, pai Jorge? Tem sim. Então hoje tá bem daquele jeito. Esse vídeo aqui, essa estreia, ela não vai ter corte. Corte que eu digo assim, você parou o vídeo, postou em várias partes. Vai ser uma estreia do vídeo completo, tá? E depois eu faço os cortezinhos para você ver devagarinho aí. Então, vamos lá. Só curtir também, né? Tem que curtir o canal também, né? Curta, por favor, pra ajudar curta. O PG. E compartilhe. E compartilhar. Se você quiser fazer um jogo com o pai, com o Babá Laô, com o pai Jorge, a gente chama de pai carinhosamente pai Jorge, é só chamar no WhatsApp que está aí, as redes sociais dele também, que está no rodapézinho aí, que, né, o arroba Jorge Ifacoredeire. Jorge Ifacoredeire, né? Não, arroba Ifacoredeire. É isso, arroba Ifacoredeire, você vai lá no Instagram, que tem muitos ensinamentos, muita coisa boa. E vamos começar a falar de Ori. Eu já sei até o que vai acontecer. Escuta só e aprenda. Quando a gente fala de Ori, a gente precisa saber que Ori é um orixá, onde ele veio ao mundo para nos ajudar, né, para nos apoiar. Existem alguns versos que falam sobre isso. Um desses versos é o de Medi. Esse verso, o de Medi, fala que Ori, ele veio ao mundo para nos apoiar. Esse verso, ele é assim: Ifani, Edirigidi Babalaori, Eloshefafun Ori, Ori Nishelebeni Laye, Eboni Waoni Koyara Koshe. Obo ebo lopolopo urubo, enija ori ko abanishe, iramiran, ori mi waramishe, iramiran, tori omobasun, amarantia, iramiran, ori mi waramishe, iramiran, ori omobasun, arantibaba, iramiran, ori mi waramishe, iramiran. Que esse verso está falando pra gente, meu irmão? Ori... Ifá está dizendo a gente que Ori veio ao mundo para poder fazer que as coisas fiquem boas para a gente aqui na Terra. Ori veio ao mundo para que a nossa cabeça não deixe que a gente tenha raiva, que a gente tenha ódio, que a gente sofra aqui na Terra. Certo? Porque o que mais nós vemos aí é pessoas que não têm rédea no que se pensa, no que se sente, né? Às vezes eu quero isso, mas às vezes eu quero aquilo. Tem hora que a gente sente muita raiva, muito ódio. Uhum. Então, esse verso de Ori, ele está falando para a gente que Ori veio ao mundo para nos apoiar e que vai dar tudo certo. Então, quando a gente fala assim, Tori Omobasum Amarantia, está dizendo que a criança, se ela tiver uma boa cabeça, ela vai trazer tudo de bom para sua mãe. Tori Omobasum Amarantibaba, se a criança tiver uma boa cabeça, ela vai trazer tudo de bom para o seu pai. Então isso fala para nós pais, para que a gente fale palavras positivas aos nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles sejam ricos de saúde, de vida longa, que eles sejam ricos de prosperidade. E nós, como os filhos, quando a gente chega na nossa fase adulta, nós precisamos sim apoiar os nossos pais, tá? E todos os conselhos que os pais dão, por isso que eu estou dizendo que os pais têm que dar bons conselhos, porque os filhos precisam seguir. Então, nesse Odu, fala sobre isso. Educar, né? Sim. Porque nós sabemos que todas as pessoas e todos os orixás, antes de vir para a Terra, nós passamos na casa de Adjalá, para que para que ele, Adjalá, possa fazer para a gente uma boa cabeça, um bom Ori. Mas só que Adjalá, ele às vezes ele não é muito bom,
Entendeu? Então Esquece, né? Esquecido. Isso. Então ele não faz uma boa cabeça. Então essa pessoa que vem à Terra e não tem uma boa cabeça, ela aqui na Terra sofre severamente. Mas tem pessoas que têm tudo porque tem uma boa cabeça, mas quer seguir em algo que não condiz com aquilo, por exemplo, que, pelo que você falou, a pessoa tem tudo às vezes, né? Sim. Tem um bom ori para poder, é inteligente, mas tem a mente ruim. Acho que já o instinto tem a ver com o ori, ou é algo, a personalidade é uma coisa e o que o ori oferece é outra aí. Perguntas difíceis. Sim, então, isso, assim, meu irmão, existe até o do Ifá que fala sobre isso. Ogunda, Obeyono, esse verso, ele é assim, ó. Ibinu koda canfunin suruni babaiwa, abatoni soru, bobolonin, toba petiti, amadia bojato, amadiola ifa birim binitin lain, adifavorinu, abufun tode, india urinu, peleu, comabatode je. Então, o que está querendo dizer esse verso para a gente? Está dizendo que a raiva, o ódio, não vai trazer coisas boas para a gente. Então, às vezes a gente foge, né? Foge do que a gente tem controle, aquela raiva, aquele ódio. Por isso que é muito importante o culto a Ori, porque nesse verso está dizendo, né? A paciência é pai do personagem. É pai do caráter. Sim. Então, se a pessoa ela, né, tiver paciência, ela vai ter tudo, entendeu? Então, o velho que tiver paciência, ele vai ter tudo na vida. Ele vai desfrutar de toda a prosperidade de Ifá. Está escutando uma paciência? Escutando, né? Então, nesse verso está dizendo que a gente joga para, né, Orino. O que é Orino? A cabeça interior, né, a cabeça, né, espiritual. E nós jogamos também para Oriode, que é a cabeça do lado de fora. Então, o que acontece? Às vezes a gente faz certas coisas, né? Orinu, quando ele não tá bom, ele faz que a gente tenha raiva, que a gente tenha ódio, que a gente vai começar a ter briga com todo mundo. Começa a acontecer um monte de coisa. Mas é Orinu que está fazendo Oriode, a cabeça de fora, passar vergonha. Então, nesse verso de Fá, a gente está pedindo que o nosso Orinu não faça Oriode passar nenhuma vergonha, né? E que não se volte contra essa pessoa. Sim. O Ori, na verdade, ele existe várias... Para mim entender, lógico, né? Por ter ouvido várias coisas, mas às vezes tudo que a gente escuta, às vezes não tem nada a ver com o que a gente quer entender, né? Sim. E a gente sabe que o Ori é dividido. Uhum. Né? Você pode falar um pouco? Sim, então, Ori e Nu, as partes principais, as partes principais são Ori e Nu, né, que é onde a gente faz o ato que a gente faz sacrifício, né, alimenta, as reza. Porque se Ori e Nu não tiver equilibrado, olha, tenha certeza que Oriode vai sofrer com isso. Entende? Então, as duas partes principais de Ori são essas duas, Ori e Nu e Oriode, que é a parte interna, sim. Tá? E a parte, né, exterior. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Tá, e nessa questão assim de Ori, a gente vê as coisas, vamos falar das coisas do mundo. Sim. Né? É muito interessante a gente poder falar do que Ori representa, tanto para as pessoas que são dentro do culto quanto fora do culto, né? Do candomblé ou do culto tradicional, porque o Ori que a gente conhece eu nasci com Ori, mas todas as pessoas que não fazem parte do candomblé ou não fazem parte do culto tradicional, elas carregam Ori, né? Então existe aquela questão das maldades do mundo e das bondades do mundo, né? A pessoa carinhosa, ela tem um Ori bom. Uma pessoa correta, ela tem um Ori bom, né? Uma pessoa que ela tem 17 anos de idade, ela tem um Ori ruim. Só pensa coisas ruins, faz coisas que são erradas, né? Porém, quando ela faz seus 20, 30, 40, 50 anos, ela já está com o Ori bom. Você consegue explicar isso, essa fase? Sim. Por quê? O que acontece? Dentro do nosso culto, eu sei que, né, que algumas pessoas falam assim,
eu tenho esse filho, mas esse filho, ele é muito novo, então eu não quero colocar ele agora na cultura, eu quero que ele cresça para saber se é isso mesmo que ele quer, mas só que, né, na nossa cultura, as crianças, elas começam já nova. Sim. Entendeu? O meu filho, ele tem 8 meses de idade. Ele já passou por vários, né? Ebó, rituais, bori, tudo isso. Então, por isso que esses versos falam para a gente que é muito importante que os pais que fazem parte do culto já começar, né, a adentrar o seu filho desde novo, porque essas rezas, né, esses versos de Odu e tudo que a gente faz pelo nosso filho é para que ele seja bom, certo? E tem até, né, uma reza que essa reza eu gosto muito dela, que ela fala, né, que as pessoas não conseguem mudar o orixá. Não. Mas o orixá consegue mudar as pessoas. Então, consegue? O quanto antes você começar o culto para o seu filho, você vai ver que ele vai ser uma pessoa melhor, porque ele vai ter apoio de orixá. Sim, isso acontece dentro do candomblé também. Acontece dentro de qualquer cultura, da Umbanda, do candomblé. A gente está falando da cultura iorubana, da tradicional iorubana, que quando falam tradicional para mim, eu falo de África. Tá? A gente fala de África e lógico que tem as pessoas que vão buscar, vão se iniciar no culto tradicional, que não são do candomblé, foram iniciados do candomblé, até largam, mas de repente é o tempo determinado que ele tem para ficar no candomblé e dali em diante, né? Sim. Eu acho que a gente sabe que tem muita gente que sabe respeitar isso, os dois lados, sem desfazer de nenhum. Tanto que a gente troca várias ideias. Sim. Mas aí, o candomblé também ele tem essa coisa de bom. Como no culto tradicional, você está encaminhando o seu filho porque você sabe que o mundo que a gente vive hoje é ruim demais. É um mundo perigoso. E daqui a 20 anos, a tendência, o melhorar, não vou dizer nem piorar, o melhorar é 1,1%. Então, se você tem seu filho, você trabalha a mente, trabalha o ori do seu filho, que seja para dentro do candomblé ou dentro do culto Orumilá Ifá, culto tradicional, você já está mostrando para ele um caminho de vida que ele vai enxergar só aquele caminho. Ele não vai enxergar o tráfico, ele não vai enxergar o roubo, ele não vai enxergar a droga. Sim. Ele não vai enxergar as coisas erradas, né? E o candomblé tem, como o Rufá estava falando, a gente estava conversando em off, o culto tradicional, ele é um pai que fecundou aqui o culto tradicional no candomblé. O candomblé, ele é o culto tradicional, só que existe uma particularidade. O candomblé, ele é o filho, né? Ele não é um filho rebelde do culto tradicional, né? Pela questão de imposição, né, da época, muita coisa não poderia ser explanada da forma que era hoje. Sim. Se não tivesse opressão no início, antes da primeira casa dita matriz, existir, o culto tradicional e o candomblé existia. Isso. Né? Rafael Zamora, né? Ele é de Ifá cubano. Ifá cubano, mas ele chegou com o culto Orumilá Ifá. Mamboxê Obiticô chegou com o culto tradicional. O Pierre Verger chegou. Mãe Gisele Almindário, professor Adilson Miranda, que era Cuba também, mas conhecia os dois lados do culto tradicional. E sempre alinhar o candomblé com o culto tradicional por ter essa teologia. Essa é uma teologia que eu tenho, eu que estou falando, ninguém me falou. Sim. Que o candomblé é um filho do culto tradicional. Eu tenho para mim que né? Porque a Angola usa o bioroboacaçá, usa a folha de acocô, usa a aridã, usa a iangui, oripepe, oriri, né? Enfim. E a Angola usa, o jeju usa, é tudo igual. Então, o candomblé, ele é um filho que o culto tradicional veio, fecundou e falou: filho, eu não posso te criar a vida inteira. Então, você faz isso para sempre. Sim. Não modifique isso. Então, muita da galera, da garotada que ia, para concluir, para candomblé, ou que nascia no candomblé, eles tinham uma visão só do candomblé. Eles não tinham uma visão do culto tradicional e esse entendimento do culto tradicional, né? Porém, o culto tradicional abraçava os seus,
como o abraça o seu. Sim, até hoje. E o do candomblé abraça, falar que daqui você não sai, você vai seguir isso. Porque o orixá aí tem poder para isso. Sim. Né? E Exu, ele dá caminho para isso. E aí fala assim, você não vai ser traficante, você não vai roubar, você não vai se drogar. Você vai ser de candomblé ou você vai ser de culto tradicional. E muitos que estão no candomblé hoje passaram por essa situação, tenho certeza. Eu fui um. E a gente conhece vários outros aí. Né? Vários outros aí. Enfim, é só uma explanação para poder te dar um gancho aí para o que você pensa. Eu peço que você seja o máximo sincero por que for. Você pode discordar à vontade, mano. Porque é meu amigo, né? Isso aqui é irmão de coração. Então, tipo assim, pô, cara, eu não vou cortar, não, tá? Tá. Por favor, deixa. Pode falar à vontade. Isso, eu acho assim, né, meu irmão? Eu acho que o povo do candomblé, ele deve ter orgulho de fazer parte do candomblé. Pela né, resistência, de tudo como foi difícil lá atrás, né? Por todo o conhecimento como chegou até hoje ou até épocas, tá? Mas só que nós precisamos saber que todos nós somos irmãos. Todos nós, a gente queremos a mesma coisa, tá? Nós queremos a mesma coisa, que é paz, né? Cultuar, né? Os orixás. Então, o que acontece hoje é o que? A gente vê pessoas, né, brigando por ego, poder. Eu sei mais do que fulano, eu sei isso, eu sei aquilo, isso não está certo. Mas só que a gente precisa saber, meu irmão, que o orixá é um só, tá? O orixá é um só. Então, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. É isso aí. É isso. Tá? Então, quando a gente começa a apontar o dedo para o próximo, a gente tem que estar pronto. Porque a gente aponta um para frente e tem 4 voltando para nós. Então, o orixá, ele é rico de tudo isso. Entende? Tem até, né, que eu gosto muito disso também, quando a gente fala, né, um provérbio africano que diz: a chuva cai na pele do leopardo, mas não tira suas manchas. A gente não pode fugir de quem nós somos. Não. Entende? Você acha que as pessoas deveriam mudar um pouco a forma de pensar? Tanto os babalaôs, porque eu não estou criando polêmica, não, tá? A gente não está criando polêmica aqui. Mas a gente vê muito babalaô hoje de beira de piscina. Né? Não estou desfazendo, mas é uma realidade. Sem um nada, cara. Sem um ibó, não sei se ibó é a palavra certa. Né? O jubó. O jubó. Sem o jubó, sem um nada. Enfim, mas tem iniciação assim dessa rama de babalaô que surgiu assim em um mês. Muito rápido, né? Em um mês você vê 50 babalaô na rede social falando de filosofias que nunca viveram, não foram passadas para ela oralmente. Sim. Né? E a filosofia que eles pregam, eles não seguem. Né? E você acha que isso está prejudicando muito o culto tradicional e as famílias, na verdade, né, os dirigentes dessas famílias lá na África, por exemplo, elas têm ciência do que acontece aqui no Brasil? Provavelmente eles nem sabem, tá? Por que eu falo isso? Hoje, né, há alguns anos, eu vivo Ifá. Né? Eu tive a sorte, né, oportunidade de, né, vivenciar Ifá através da casa, né, Yalodê, que é uma casa que você pode ter certeza, meu irmão, que vive o culto tradicional iorubá. Né? O meu babalaô, Ifakulê. Então, quando... Um abraço, Ifakulê. Ifakulê, Aboru Aboê, Mojubá. Então, que acontece? Quando a gente começa a vivenciar Ifá, toda semana, todo mês, a gente vê barco de Ifá, né? Igungun, Ebeorum, né? Yamin, Oxorongá, Adê, Exu, Ogum. A gente começa, né, a entender que a gente não sabe nada. Porque a gente se vê, a gente fala, eu sei tantos odus, eu sei tantos oriki, tantas cantigas, eu sei tanta magia, eu sei tudo isso. Mas quando você fica próximo de um nigeriano nativo, meu irmão, aí você vê que você não sabe nada. Né? Porque não é que, né, no sentido que a gente é menos, não. A gente tem que, né, saber
Uma coisa só, irmão. Mas tem gente que esperar sabe. O tempo. É isso. Entendeu? O tempo, ele é valioso. Eu falo. Né? Tem até, né, uma reza que eu gosto muito, que eu sempre canto ela, né, que é assim: Ibaô, Olojoni Mojuba, Kibami Osheiba. Ibaô, Olojoni Mojuba, Senhor do Tempo. Né, os meus respeitos ao Senhor. Então, quem sabe, né, respeitar o tempo, sabe que tudo vai dar certo. Isso aí é bom para muita gente que está começando. Às vezes a gente vê a inocência das pessoas. Elas estão ali fazendo algo que elas acham que estão abafando, mas elas não tiveram uma orientação, um mestre, né, uma referência. Uma referência, né? Nem toda referência é boa, né? A gente vê na rede social aí, mas eu tenho minha referência boa, que hoje tipo, se você, meu irmão, pode vir o padre lá de Badão lá, que para mim vai ser Babai Facoredê, vai ser o pai Jorge, meu irmão Jorge. Minha referência, por quê? Porque a gente tem que ver a seriedade e respeito às pessoas, não que lá e não tem, né? A gente vê muito mais humildade nos africanos do que nos próprios brasileiros, que se colocam num patamar, eles mesmos se colocam no pedestal. Sim. Né? O que a gente está falando aqui é do que Orumilá, do culto Orumilá-Ifá, ele determina que você siga, e muita gente não segue. A primeira coisa é você ser humildade e respeitar as pessoas. Ser fiel à sua família, ser fiel à sua mulher ou seu esposo, né? Não blasfemar. Enfim, então muita gente não leva essas coisas, né? E o que eu tenho as minhas referências aqui no Brasil, algumas já se foram. Você é a minha referência, que eu gosto muito, sou suspeito para falar. Tem outros que eu não vou falar, lógico, mas essa questão de cultuar a Adjê, por exemplo, a gente vai até falar um pouco, né, sobre a Adjê, o assunto do momento. Sim. Se um fala o Adjê, o outro vai e monta uma cartilha num dia, opa, tá legal, memoriza toda essa cartilha, vai para a rede social, fala aquilo ali, mas, pô, quando chega no ponto final, não tem mais nada para falar. Sim. Você tá entendendo? O que está faltando às pessoas é elas irem buscar, na verdade, uma realidade e vivenciar ela. Viver aquilo que prega. Porque você lê livro é uma coisa, né? Eu sou um cara que eu amo ler. Mas quando você vai ver ali um verso naquele livro, mas e o tom daquele verso? A fonética. Né? A fonética desse verso. Então, e entre outras coisas. Então, quando você aprende no livro, é uma coisa. Quando você aprende vivenciando, é outra, meu irmão. Tá. Eu vou até parar aqui. Isso, o que a gente está falando aqui um pouco, é mais para reflexão. Sim. Do que para polemizar. Principalmente quem está se iniciando no culto Orumilá-Ifá, seja fiel ao seu babalaô, seja fiel ao seu pai de santo, sua mãe de santo, lá que seja fiel, mas siga o que Orumilá determina. Sim. E manda, né? Não é só ser fiel, eu acho que as pessoas elas precisam, né, melhorar por dentro, tá, irmão? Ori. Sim, nós estamos falando disso, né? Isso aí. Orilom paeni, orixalom paeni da, enianko pa orixá, bisu sisum, ayemate me dá, que orima, shiori hehe, que omababode. Por que eu fiz essa reza para Ori? Porque as pessoas não podem esquecer disso, né? Que Ori veio para poder ajudar a pessoa. Orixá, ele vai ter força de mudar a pessoa. E tem. Tá? Assim como Inhame assado, aí a terra não vai mudar o destino. Para que Ori não faça a gente passar vergonha, que Ori não se volte contra a gente. Então, o que acontece muito às vezes, às vezes por falta mesmo, né, de saber, ou então de pessoas que não são líderes, essas pessoas às vezes elas vão até casas, né, confia em certo sacerdote, entrega a sua vida. E quando chega na hora, esse sacerdote ele não está preparado. Isso é importante você falar. Entendeu? Porque não adianta a pessoa fazer algo para todo mundo o mesmo ebó. Não. Cada pessoa tem o seu destino, cada pessoa. Ori vai pedir uma coisa. É isso aí, cara. Entendeu? Então, Ori, às vezes, a gente cultua Ori com água, Obi.
Às vezes o Ori vai pedir uma franga, uma galinha, uma costa, né, uma magia, né? Eionu, tem uma magia muito boa que se faz para Ori, Eionu, que a gente vai falar sobre isso. Vou pedir. Entende, irmão? Então, assim, hoje o que eu posso falar para vocês, tá? É que o orixá, ele tem força de nos ajudar, mas nada e ninguém melhor do que o nosso Ori. Porque se a gente for para Bahia, o nosso Ori, ele vai estar junto com a gente. Lógico. Se a gente for para Nova York, o nosso Ori vai estar junto com a gente. Sim. Se a gente for para África, para Nigéria, Ibadão, Oió, o nosso Ori vai estar junto com a gente. Então, às vezes, né, o maior ebó é quando, né, você procura, né, um sacerdote e ali você ouve conselhos e você seguir esses conselhos. O maior ebó é o conselho, meu irmão. Sim. Porque às vezes, né, um verso desse de Ifá, só hoje aqui eu acho que eu fiz 2 ou 3 versos depois eu vou de pedir Ifá. um verso específico, se você puder. Sim. Tá, vou deixar primeiro você falar do ebó, senão o povo vai me bater, que eu te cortei. Tá, então Vai. Então hoje, né, o maior ebó que se tem é você ouvir os conselhos e tentar ficar melhor por dentro, para que você saiba, porque todo ser humano tem qualidade e defeito. Eu acho que o maior desafio do Ori de uma pessoa é quando é chamada a atenção dela e ela tem que trabalhar o Ori dela para não ser uma pessoa ruim. Sim. Que a gente chama Oriburuku. O Iburuku. Eu conheço um monte. Que a cabeça não é boa. Mas eu posso dizer que eu conheço pessoas, né, que não são Oriburuku 24 horas. Tem pessoa que conversa, é amiga, alegre, sim, tá pronta ali para tudo, mas só que tem um momento que é muito mais forte que essa pessoa. O negativo vem de momento, né? Então aí nós estamos falando o que nós conversamos no começo. Provavelmente essa pessoa, quando foi na casa de Adjalá estava esquecido. E Adjalá não fez uma cabeça tão boa. Um ginzinho, ficou como? Então essa pessoa, ela vai precisar cuidar muito de Ori. E eu sei que, né, a nossa cultura aqui brasileira tem um hábito, às vezes cultua Ori uma vez no ano, às vezes em 6 meses, ou só quando paga 3, 4, 5, 7 anos, né? As obrigações. Mas só que o culto de Ori, você pode cultar Ori todo dia. Todo dia. Você pode cultar Ori toda semana. Entendeu? Eu conheço, assim, porque existe uma... Eu não sei se você vai concordar. Para nós que temos uma certa idade, a idade ensina. Não é em sabedoria, é questão de sabedoria não, tá, gente? É a gente trabalhar a nossa própria mente. Porque, assim, eu penso, o que o Ori me propõe? Se eu não tenho condição de dar um ebó, de fazer um nada, por enquanto, que tudo tem seu tempo. Quem pode me ajudar sou eu mesmo. É Ori. Se eu estou com uma dificuldade, com um problema, eu vou levantar a cabeça e falar, eu vou resolver. Eu vou resolver. A gente tem que colocar na mente da gente que quanto mais você se lamenta, você dificulta a sua vida. O seu Ori vira um Oriburuku. Porque você já começa a pensar coisas, se estressar, enfim. Isso acontece na vida de marido e mulher, por exemplo, quando o marido e mulher brigam sem motivo nenhum. Né? Isso é Ori fraco. Sim. Né? Por quê? Porque é problemas, etc. E tal. Eu aprendi uma coisa. Eu falo assim, se tá bom, se tá ruim hoje, amanhã vai ficar bom. Sim. Aí quando tiver bom, eu tenho que me preparar, porque uma hora vai ficar ruim de novo. Isso é certo. A não ser que eu tenha um Ori bom para administrar isso. Né? E não, o principal dessa questão que eu estou querendo dizer é você nunca buscar a negatividade, falar, poxa, mas está ruim, poxa, eu não consigo. A palavra tem poder. Sabe? Não, eu vou conseguir, que surgiu não sei o que, legal, eu vou resolver. Não tem isso, poxa, legal, uma hora a gente vai ter, eu vou ter. Eu acho que é uma questão de você trabalhar o Ori, como a gente estava falando. Sim. A questão de Ori, de trabalhar Ori, é que a gente mesmo consegue ter o nosso ebó. Autocuidado. Sabe? Lógico que você tem que buscar um babalaô, né? Tem que buscar um babalaô, você tem que... O Ori, cara, eu vou falar assim, o Candomblé tem um lado dele forte na questão do Ori, do Ibaori, que foi deixado pra gente, enfim. Só que existe um mundo muito além disso.
eles colocaram pra gente o Ibá, quer dizer, colocaram o Ibá aqui para nós do Candomblé, colocaram o Ibá e tal. Ó, é isso aqui que vocês vão fazer, só isso, tá? Porque isso aqui vocês podem. Isso aqui vocês podem, tá? Agora, existe isso aqui e 100 vezes, 100 coisas... Muito mais. Muito mais, né? Você pode falar um pouco disso daí, dessa questão? Sim. A gente e não pode esquece de falar assim, do ebó, que o povo vai me bater aqui, já. Ibauri, quando a gente fala Ibauri, o que é Ibá? Ibauri, né, é o ato de a gente, né, homenagear Ori. Então, quando as pessoas que fazem parte Ibaú, né, dessa cultura, né? Isso, Ibaú, homenagem. Então, é um elemento que ali, eu não sei se é na louça, se é na bombonié que se fala. Agora é bombonié. Antigamente era na tigelinha igual a louça do né, de Ifá. Sim, então, é um ato de você, né, cultuar Ori, tá? Mas só que existe muita coisa além do ato do sacerdote cultuar Ori para essa pessoa. Existem várias formas de... Várias. Eu vou falar por mim, tá? Eu levanto, a primeira coisa que eu faço isso aqui, ó. Eu desço, bebo uma água, boto as minhas mãos na minha cabeça e rezo. Emodiloninho, fecho meus olhos. Emodiloninho, emofioribalé fun lodumare. Mofioribalé fun em orixá, irebobo mauabami. Eniye de kumã, irebobo nitemini ojoni bubu. O que eu estou pedindo? Eu estou dizendo que hoje eu acordei, então já tenho que estar feliz por isso. Sim. Né? Eu estou pedindo para que Deus, os orixás, eles me abençoem, para que tudo de bom chegue até a mim. E qualquer pessoa pode rezar? Qualquer pessoa deve. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente, quando a gente reza Ori, existe muitas rezas que a gente não precisa estar fazendo o ato de Ibori, que é o ato, né, de alimentar Ori, para você pedir. Porque eu peço muito para Deus, né, o Lodumare, o Criador. Então, quando a gente reza, né, Ebemobé, Edumare, Ebemobé, Orixá, Ebemoré, Kiori, Inumi Mabato de Jeu, Ebemobé, Kiori, Inumi Mabato de Jeu, Ebemobé. O Lodumare, o Criador, eu imploro. Orixá, meu Orixá, eu lhe imploro, para que tudo de bom venha até mim. Para que meu Ori interior não me faça mal para o meu Ori exterior. Porque o que nós precisamos entender, meu irmão, que às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Falar um pouco da língua Yorubá. Quando a gente fala de orixá, do culto tradicional, orixá, candomblé orixá, a gente fala da ancestralidade. Sim. Certo? A gente fala do início. A língua Yorubá ela é uma língua que ela veio se renovando também e se reestruturando. Assim como o inglês é californiano, o inglês britânico, e o mandarim, né? E o chinês, enfim, as línguas desse lado do Japão, enfim. E a gente tem o Brasil, que tem a questão também da renovação da língua. O português que a gente fala hoje não é o mesmo português que a gente falava em 1970. Eu acho que a língua Yorubá ela segue esse mesmo padrão. A única coisa que não muda na língua Yorubá é a colocação das frases, do dizer, do canto, né? Que é tudo, às vezes são tudo baseado em tons, né, cara? Sim. Então, tudo, até a fala é um pouco cantada. Então, quando a gente reconhece a língua Yorubá, a gente aprende a falar ela como se estivesse cantando. Em cima de tom, né? Se você escreve axé numa camisa com X, eles vão falar axe. Sim. Né? Aconteceu comigo, que tinha Afroxé Brasil. O desodorante, axe. É isso aí. Só que quando eles escrevem o axé com normal, com S, né, acentuado, e falam axé. Então, para a gente começar uma conversa aqui, né, de irmãos, isso aqui vai virar mesmo. O Yorubá de hoje do Google não tem nada a ver com o Yorubá do nascimento ou da criação do culto tradicional ou do culto orixá aqui no Brasil. Sim, não se pode basear nesse Yorubá do Google. Hoje o que vemos de tradução
né? Um exemplo, se eu vi Baba Egungun no festival de Baba Egungun lá em Ibadan, né? Baba Egungun cantando Oya lebe o Eloia lebe lebe. Oya, né? A cantiga diz que Oya brinca, a senhora do Rio, ela brinca. Eloia, ela levanta o braço e brinca. Não é uma tradução, é um significado para aquilo, tá? Para aquele ato, né? Oya sabemos que é o rio, né? Lebe, eu não sei o que quer dizer. Lebe eu acho que é brincar ou algo do tipo aí. Ou é uma expressão para saudar. Então saudemos a senhora do rio que brinca. Aqui, ignorantemente, eu estou fazendo uma alusão a uma tradução dentro desse significado. Aí você pega uma cantiga que o Baba Egungun lá em Ibadan canta. Aí chega um cara, coloca no Google hoje, ou um Olukó, que ele fala o Yorubá de hoje, ele tem seus 22 anos de idade, porém ele não tem uma família estruturada dentro do culto orixá na África. Né? Ficou intelectual o assunto, hein? Sim. Ele não tem uma família estruturada na África, ele se iniciou em uma família, porém ele não nasceu dentro de uma família do culto tradicional, né? Aí você vê, aí o cara chega aqui para dar uma aula, né? É diferente do Odekulê e de outros Olukós que nós conhecemos. Isso é bom até para os Olukós brasileiros aí, que só são Olukós escrevendo na lousa e tal, mas na hora da fala se embolam toda aí e quer tirar onda com os outros, corrigiu? Eu falo porque o cara ele vem dar um de corrigir, eu falei, vem falar comigo disso na live, sobe na live. Sim. Não vem comentar não, né? Vamos ver se você é bom no Yorubá mesmo. Sim, você não pode pegar o livro, né? O dicionário. Não, tem que mostrar a cara, tem que ficar apagado lá no coisa, não. Tem que ficar lendo e respondendo, não. Aí você pega esse cara e esse cara vem, ele é professor de língua Yorubá, lá em Ondo, por exemplo, cidade de Ogum, ele é iniciado por Ogum lá. Só que ele vem aprendendo da mesma forma que você é brasileiro, está aprendendo. Então isso não coloca ele nem mais sábio, nem menos sábio que você. Ele coloca você como brasileiro, é iniciado dentro de uma família também. Então você pode se considerar igual a ele. Pô, mas o Ifá Coredê é igual a um africano? Não, pô, mas aquele cara ali, ele segue o mesmo sentido de vida e de aprendizado do Ifá Coredê. Eu tô entendendo. E aí o cara chega aqui, por ele ser de terras, né? Nativo, as pessoas falam assim, ó, o Ifá Coredê está errado e ele está certo. Porque o Ifá Coredê cantou Ebaralojo, baralojo, bara, aralegue, o senhor do corpo me olhe. Baralojo, né? Bará, senhor, ará, corpo. Então, Oju, né? Ba-ará, né? Senhor do corpo, olhe meu corpo. Um exemplo, a tradução e o significado: tome conta de mim, me cuide. Então a gente consegue buscar um significado para a tradução. Sim. Né? Mas aí você está falando certinho a parada. Aí vem ele lá, mas ele está errado. Esse aí diz que a criança carrega o livro, coloca em cima da mesa. Estou fazendo uma alusão até uma outra tradução aí, que foi roupada em cima de um cântico que não tinha nada a ver com essa tradução. E aí, como é que você trata disso? Você sendo um cara que você olhando, pô, mas aquele cara ali não pode fazer isso. Ele não pode falar que eu estou errado. Né? Acontece ou aconteceu esse tipo de coisa. Você é um cara que você traz Oriki, você traz a Dura, você traz aqui o Ori, coisas que ninguém. Você não, na rede social você não vê passar o que passaram aqui. Como é que você consegue cuidar disso aí? Né? Sabendo que o cara ele tem o mesmo tempo que você, do culto tradicional, você até de família, vamos dizer que ele não é, e ele fala assim, por ele ser nativo, ele fala assim, ah, não, mas esse Ifá Coredê não, esse está errado, esse está falando besteira. E aí? Fala, vamos polemizar um pouco esse negócio. É bem complicado, né? Assim, eu vejo essa questão no sentido, né, quando a gente fala, né, idioma, né, e quando a gente fala, né, da cultura tradicional, o nome já fala, é tradicional. Então não tem como as pessoas, né, ficar ali colocando coisas que não tem. Entende? Eu sou uma pessoa que, né, quando eu fiz parte, né, do culto, né, do candomblé,
E eu cantava pro orixá. Tu cantava no candomblé? Cantava pro orixá, era uma das minhas maiores paixões, cantar pro orixá. Mas só que né, os meus mais velhos, quando eu ia até eles perguntar, eu tô cantando isso, né, para orixá, Ogum, e o que tá dizendo isso? E às vezes vinha, isso tá dizendo isso, exemplo que eu tô dando. E se passou os anos, né, e eu decidi ir atrás do estudo, porque eu sempre falo, quando você começa, né, a estudar, você nunca mais fica cego. Porque a verdade, ela nunca vai ser mentira. E aonde se tem a verdade, a mentira, ela se encolhe e vai embora. Então, o que me fez ir atrás, né, de querer saber o que eu estou cantando por orixá? O que eu estou rezando por orixá? Chega uma época que a gente tem que ir. Sim, porque eu buscava respostas, né? Xalare, Ogum Onire Urigede, Ogum Onire Komoradio, Akoro Onire Urigede. E essa cantiga eu estou, né, falando sobre ela porque essa cantiga, quando isso foi passado para mim, foi uma tradução completamente diferente do que eu sei que ela é hoje. Urigede. Urigede, hoje eu sei que Ogum é o cara que arranca a cabeça. Urigede. Urigede, isso é real. Então eu, né, fui atrás do saber mais sobre o idioma, porque isso nos deixa rico. É muito bom quando a gente canta pro orixá, quando a gente louva o orixá, quando a gente reza o orixá, e a gente sabe o que a gente está falando para eles. Sim. Eu vou deixar você concluir e vou voltar nessa questão da nossa linguagem, da existência dos cânticos aqui, apesar de muitos cânticos terem sido criados aqui para homenagear orixás e axé, mas cai por terra essa questão que as pessoas falam que tudo aí foi inventado. Tudo não, vírgula. Sim. Muita coisa tiraram de Adura, de Oriqui e tal, né? Tanto que a gente que canta hoje, tem coisas que se cantam hoje, até hoje, lá em Oió, por exemplo, quer cantar canta num outro formato. Sim. Mas é a cantiga. Então, o que é muito rico é quando a gente, né, que já fez parte do culto do candomblé, hoje eu posso falar por mim, que eu faço parte do culto tradicional, e a gente vê semelhanças, né? Tem um Odu, né, que a gente fala Ossalaure, que fala, né, de Xaurepepe. Tem, né, uma reza sasanha que fala Xaurepepe, o peninho perepe, Xaurepepe, e peninho pelepe. O Xangô, que, né, essa sasanha é de Xangô no candomblé. Não, pega Xangô, pega Oxum, pega Oxalá também, enfim. O povo, vamos falar até um pouco de sasanha depois. Às vezes as pessoas acham que existe uma sasanha que é direcionada ao orixá, mas existem várias outras que você pode cantar para ele, que fazem parte dos elementos deles aí, né? Enfim. Isso. Xaurepepe é a folha de Oripepe, como a gente conhece, né? E tem um Odu que a gente fala Ossalaure, né, que esse Odu fala sobre essa folha, e no final desse Odu a gente canta parecido com ela, entendeu? Mas pai, já vou pedir logo para deixa aqui logo. O Salaure Otum Awaman Lodeaba Adifafun Elaledeaba Wanion Orubó que um leba edalade um orubó um dalade Osi Awaman Lodeabo Xixé Adifafun Lodeabo Xixé Wanion Orubó que um leba donire bubu Wanion Orubó que um le donire bubu Atiotum Atiosi um Kixebó em Madá Achele wede lodi fa fún ọmọdé kupiri nde penu ati aba omi sepe epe kankan kò lè ma ole o mọ ṣawere pepe epe ni o pelepe ṣawere pepe egun wọn kò lè mú wa egun ara ọ̀run kì mára ye egun wọn kò lè mú wọn teure baboja yoyin amafepe felepe. Então a gente está dizendo que xawere pepe a erva, né, de Oripepe, como nós conhecemos, é a erva que vai nos trazer paz, que vai nos ajudar a resolver nossos problemas. Porque Teure Babudjeuem Amafepe Felepe foi quando um momento que a cabra olhou para trás para tirar toda a maldição. Então esse é um verso de Odu que nós usamos no Eboiru. Sim. Que é para tirar a maldição daquele cliente que está ali
E as pessoas podem usar, na verdade, mas tem que botar na pronúncia certa, direitinha, né? Para não ter erro, né? Na verdade. Sim. Enfim, tudo que você está ouvindo aqui, né? Se vocês tiverem dúvida, quiserem aprender, tá? Eu tenho certeza que ele vai atender vocês. É só chamar o babá aqui, ou me chama, ou chama ele, que eu sempre passo, a pessoa que quer falar com ele, eu passo contato. Chama aí, tá? Porque o aprendizado, a gente sentar para aprender, eu acho que é uma das melhores coisas, a gente ter um banquinho, sentar no banquinho para aprender e ouvir um pouco. Sim. Que eu acho assim, mano, que as pessoas estão ouvindo muito pouco, elas estão muito sábias. Sim. Elas conseguem cantar. Já nasce sabendo, né? Elas conseguem cantar, conseguem fazer, mas não conseguem resolver a própria vida, o próprio caminho. Do que adianta você saber tanta coisa e não conseguir resolver? Então, arrume, tiver que sentar no banquinho, arrume uma referência. Eu dou a referência para vocês aqui, o Jorge. Arrume uma referência que seja para cânticos, para aprender orins, oriqui. Tenha dentro do candomblé, se você está dentro do candomblé, dentro do culto tradicional, arrume um caminho de prosperidade para você caminhar. Não é para você ficar, eu sou do candomblé, e ficar de mão na cintura olhando o tempo passar. Você olhando o tempo passar. Se você está no candomblé, o culto tradicional, use isso para você prosperar. Você só prospera aprendendo. Sim. A vida inteira a gente está aprendendo, né, Jorge? Sim. Não tem o sábio, enfim. O pica da galáxia é o Lodomário, é o cara, porra, meu irmão. É o criador. É o criador de tudo, é o Urumilá, é o olho que tudo enxerga, que sabe toda a verdade. Você pensa mentira, ele sabe o que você está pensando. Vai entender, vai chegar nesse nível de raciocínio. É só você... Isso. E Bethânia, agora eu vou falar até um pouquinho sobre isso. Maria Bethânia, ela tem uma música que ela canta assim: quando mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Não é quando, né, a pessoa ensina, ela parece que não, mas ela está aprendendo de novo. Porque ela está, né, relembrando, ensinando. Então não é só você colocar um itefaz, uma roupa africana, que até não, né, Jorge? Não é só ficar atrás da tabaco, com a adijá na mão, não é só isso, cara. Eu falo para os meninos, eu falo em relação a cânticos. Um exemplo, eu tenho o Olubajé, uma festividade anual, que é uma festividade de agradecimento por toda a saúde, por tudo que o Maulu propôs, né? A gente no Olubajé, a gente fala de todos os orixás que agradece ao Maulu, né? Que guardou a todos de pragas, doenças, enfim, a gente oferece para agradecer. Só que eu só estou ali cantando para o Maulu, é uma teologia, é uma teologia, né? Uma alusão, a palavra certa é uma alusão. Eu estou cantando para o Maulu, eu estou com um amigo doente, eu estou com mas eles não estão presentes no candomblé, eu estou cantando para o Maulu ali. Meu pai, o Maulu, por favor, ajude fulano, Beltrano, Ciclano, meu pai, que livre todas as pragas, todas as dores. Estou cantando para o Maulu. Um amigo meu está precisando de emprego, estou cantando, dando um rum para Exu. Agoile, guaô, emojuba, ele, guarabara, lojuro. Meu respeito a ele, bara, né, que olhe por nós, ele, bara, olha meu amigo, estou precisando de um emprego, de um trabalho. Eu mentalizar isso. Sim. Ori. Olha o Ori de novo. Mas tudo envolve, né? Então, a gente usar o candomblé ao nosso favor. Tá tocando o atabaque, a leitura, cada tapa, conversar, você falar com as mãos. Você falar com o orixá sem abrir a boca, colocar o coração na ponta do dedo. Né? Então a gente ser do candomblé não é fazer bonitinho, a gente não é botar babalaô que falou o Ogan que cantou a cantiga bonita que ele fez. Onde o candomblé não é isso, mano. Sim. E a gente não vai aqui falar mal do candomblé, que já tem muita gente para fazer isso. Por favor, e a gente não precisa falar mal do candomblé. Porque o problema não está no candomblé, está na pessoa. As pessoas. Você falou um negócio de um verso que está acontecendo no candomblé. Sim. Eu lembro de um verso que você falou e vai hoje e vai acontecer. Isso já está acontecendo. Dos filhos mais novos, filhos rebeldes, né? Os orixás estão de pé com tudo que está acontecendo no candomblé, que a gente está vendo em rede social e tal. Os orixás, eles existem. As pessoas estão esquecendo que o orixá, ele existe. Os orixás estão de pé. A gente tem um livre-arbítrio. Mas vai acontecer o que você falou na questão do Opi,
quando não teve mais Obi, quando nasceu Obi. Ah, sim. Quando nasceu Obi. Está acontecendo. Fala pro pessoal esse verso pra gente um pouco. É de Oturuponfum. Oturuponfum, esse sim. Isso, o nascimento de Obi, o fruto sagrado, onde nós utilizamos esse fruto para poder a gente se comunicar com todos os orixás, todos os irumolés. Né? Então, os 4 pilares do mundo, as 4 energias principais, começou a perceber que os mais novos não estavam tendo respeito pelos mais velhos. Escutem. Então, eles perceberam que isso seria uma coisa muito séria e que o mundo não seria o mundo se isso continuasse assim. Então, eles foram até Orum, o céu, onde Olodumare pediram uma reunião a Olodumare para que falasse sobre esse fato. E quando todas as pessoas reuniram com Olodumare e começaram a bater o pé direito no chão, o pé esquerdo no chão, começaram a bater as mãos, invocando Olodumare para que o respeito ao mais velho na terra fosse uma coisa sagrada. Entende? Então, foi assim que Obi veio ao mundo. Então, nesse momento onde estava todo mundo fazendo essas rezas, orações, pedindo Olodumare respeito, retorno ao respeito aos Abá, aos mais velhos, foi onde Olodumare pegou sua mão e colocou na terra, inflicando todo o poder. E aonde ele colocou a sua mão, passou alguns dias, nasceu um broto. E desse broto se nasceu uma árvore, e dessa árvore nasceu o fruto sagrado Obi. Então, os primeiros frutos que foram tiraram da árvore foram dar aos mais velhos, em forma de que os mais velhos vêm primeiro. Então, o respeito tem que existir entre eles, certo? Então, antes, quando a gente joga Obi a Orixá, Ifá, Urumolé, qualquer Irumolé, quando a gente reparte Obi, que a gente pergunta, Obi é um, se esse Obi, a gente vai comer junto com ele. E se cair ali a Láfia, a Oiã, algumas caídas que falam que sim, confirma que sim no Obi, a gente reparte, a gente vai dar primeiro para os mais velhos. Entendeu? Então, o respeito aos mais velhos é muito importante. Quando eu falei daquela magia, é Ionu. Essa magia é para pedir perdão aos anciões. Os anciões são o quê? Os mais velhos, os que estavam primeiro aqui na Terra. Porque existem muitas pessoas que têm praga, existem muitas pessoas que a mãe, às vezes o pai, o avô ou alguém mais velho colocou uma praga, uma coisa em cima dessa pessoa, e essa pessoa ela sofre com isso aqui na Terra. Sim. Então existe essa magia que a gente chama de Ionu, que é uma magia para poder apaziguar, para que essa pessoa não sofra sobre isso, porque a palavra do mais velho ela tem que ser muito valiosa. Dentro de Ifá, idade não quer dizer que você sabe mais, porque às vezes um mais novo se dedicou mais aos estudos de Ifá para poder aprender, e o mais velho não se dedicou. Sim. Então o mais novo vai saber mais do que o mais velho. Existe, né? Sim, mas só que a vivência, o mais velho vai saber mais que o mais novo, porque ele está mais tempo aqui na Terra. Não, acho assim, o mais novo ele pode saber de tudo. Mas tem coisas que o mais velho viveu que ele nunca vai viver, né? Que ele não viveu. Vocês estão gostando? Curte o canal, aí se inscreva no canal, tá? E enfim, quem está em contato, tá aí, cara. Oportunidades, não preciso nem falar mais nada. Assim, eu não encontro ninguém legal, eu não encontro ninguém direitinho. Eu indico, eu tenho só pessoas boas. Eu tenho um de Queto, eu tenho um de Jeje e eu tenho o Babalaô. Babalaô e Babalifá Coridê. O Babalorixá de Queto, que é meu Babalorixá, pai Marcelo Caetano, benção, pai, um beijo. Marcelo. E o de Jeje é meu pai Heraldo de Ogunjá. Para indicar pessoas que a gente tem que indicar quem a gente conhece e confia. Sim. Oportunidade está aí, Enfim, é só entrar em contato. Vamos para o intervalo e a gente volta. Então tenho a minha apostila com pendrive Cânticos dos Orixás. Apostila e pendrive. Apostila, PG, o que vem na apostila? A apostila vem a mesma sequência e ordem dos cânticos do pendrive. Tá bom? Aí tem muito mais coisa, não tem só cânticos. Tem mais de 800 cânticos.
né? Então, tem Lenda dos Orixás, algum mais de 800 cantos que acompanha a pedra, MP3, qualidade de orixás, cargo do candomblé, hierarquia, e tem muito mais coisa, tem sasangue, né? Tem bastante coisas, tem a classificação das folhas, né? As folhas dos orixás, mais de 60 sasangue, eu coloquei nessa apostila aqui também, né? E tem muita coisa legal aqui para você que eu não vou estender, falar. Então, eu envio por e-mail. PG envia por e-mail, envio. Também envio em pendrive a apostila impressa, tá? Para todo o Brasil. A apostila tem 122 páginas, tá? Ela tinha 170, mas eu refiz a apostila, reduzi as letras, então para dar menos páginas aí, né? Para ficar mais compacto aí. Envio para todo o Brasil. Material Cântico dos Orixás, esse material bem legal, toda a produção feita em estúdio, áudio de qualidade, tudo direitinho. E tem também o material de axixê, tá? O axixê completo, direitinho, para você estudar o axixê. É muito importante falar que é para estudar, você ter o conhecimento, isso não prejudica, só que não é qualquer pessoa que canta ou faz axixê, tá? Que canta procedimento fúnebre no cemitério, tem as cantigas aqui para, né, as pessoas precisam, né, na hora lá da capela, que vai levantar o caixão, até levar a cova, né, e todo o ritual do xexê, do ipadê, com a apostila, né, e os áudios, tá bom? Na mesma sequência e ordem, e explicações aí. No final tem as cantigas de Oiá, né, as cantigas para louvar Babá Egum, enfim. É um material para você aprender, ler, porque a xexê, cantar candomblé, cantar xexê só se aprende, né, na prática. Você tem que frequentar, você tem que ir, tá bom? Porque não é só cânticos, existe muito mais do que isso. O antes, o durante e o depois. Mas é sempre bom, porque na hora da precisão você tem um conhecimento aí, tá? Enfim. Tá aqui a apostila, envio para todo o Brasil também, por correio ou por e-mail, só me chamar aí. E o Ororixá, tá bom? Que é um material feito para Ebome, Babalorixá e Alorixá. Tem os áudios, tudo, acompanha a pendrive e a apostila. Para Babalorixá e Alorixá e Ebome, assentamentos, qualidade de orixás, folhas, ervas dos orixás, fundamentação, rezas e sasangue. Tá bom? Tudo direitinho. Né? Aí tem as ervas, tem as favas, tem assentamento. Eu dei só um exemplo, tem muita coisa, muito conteúdo. É uma apostila com 107 páginas, tá bom? Um trabalho sério, voltado para o orixá, voltado para o orixá, tá bom? E feito com carinho e responsabilidade. Não é nada feito a bangu, não. Direitinho, tá? Bem didático aí. Para auxiliar os pais, as mães. É sempre bom a gente ter o nosso caderno. E o audiobook Ebó, tá? O audiobook Ebó, ele tem 169 páginas. Tem um pendrive que eu narrei ensinando, né, para 168 ebós que eu falo, que eu ensino, tá? Tem ebó de orixás, odum, feitiço, magias, amarração, tem garrafadas, né? Tem encantos, tem oferendas, tudo direitinho. São 168 ebó narrado por mim, ensinando cada um desses ebós, o banho que se toma depois, e mais um total de 300 e poucos aí, 380 e poucos ebós aí, tá? Mais narrado, só tem 168. Envio para todo o Brasil também, para auxiliar também as pessoas. Aí, trabalho também sério, voltado, tá baseado em pesquisa, na caminhada, entre tantas outras coisas aí. Falou? É só me chamar no WhatsApp aqui e a gente envia para você, para todo o Brasil, eu te envio por e-mail. Então, Babá, a questão, uma pauta que a gente estava conversando muito, que é muito importante colocar, até por uma questão de elucidar e explanar também, uma conversação, a questão do Babá Egum. O que você pode trazer para a gente aqui, para o nosso corte do PG? Sim, Egungun nós sabemos que é o orixá dos nossos ancestrais. Também chamamos Egungun de espírito da morte, por isso que chamamos ele de Araorum, que quer dizer povo do céu.
Egungun é um orixá que a gente sabe que tem muita força, que nos protege, né, e nos ajuda a resolver vários problemas de nossa vida. Existem muitas famílias que, né, cultuam Egungun como, né, orixá principal da família, tá? Então, Egungun, a gente sabe, tem até uma cantiga que a gente canta para Egungun que é assim: Beba feche be oje, e axé menuma. Beba feche be oje u, e axé menuma. Ọ̀rọ̀ fòfò kọ́bọ̀ jẹ̀mú, ọ̀rọ̀ fòfò kọ́bọ̀ jẹ̀mú. Beba feche be oje, e axé menuma. O que tá falando nessa cantiga? Se você quer participar do culto de Ogé, você deve saber guardar segredo, porque no culto de Egungun não tem espaço para fofoca e nem para fofoqueira. E tudo era feito na base do segredo. O segredo é o verdadeiro encanto Sim, do culto. Né? Uma pessoa que quebra esse segredo, o que é que... Eu vou dizer a você que também, quando a gente faz festival para Egungun, ou quando a gente faz, né, ritual para Egungun, tem uma das cantigas que fala sobre isso, tá? Eu vou cantar ela agora. Ele mawe gumbobo awole wotiwau. Ele mawe gumbobo ekole wotiwa. Ele mawe gumbobo ekole wotiwau. Ele mawe gumbobo ekole wotiwa. Ojelu lokete babawa lolegun. Ojelu lokete babawa lolegun. Obilejewo timo ọbẹ̀rin wa abalẹ́gùn lọ ẹlẹ́ máwégùn gbogbo wa wọlé wọ́tíwá. Então, o que acontece? Essa cantiga, ela tá dizendo que vocês podem assistir Egungun, mas vocês não podem assistir o nosso Egungun. O nosso Egungun, que nesse sentido que nós estamos falando, que é dentro de Ibalé. O que é Ibalé? É o quarto de Egungun. É onde fica todo Oru, que só Ogé, quem é iniciado é Egungun, que pode participar. E quando a gente fala Ojé Lulu Kete Babauá Lolegum, Ojé, Egungun, é pai de Oqueté. O que é o Oqueté? É o rato gigante, sabe aquele rato bem grande que a gente usa para fazer magia, né? Umas coisas. Egungun é dono dele. Tá? Então essa cantiga está dizendo que o não iniciado não está respeitando a tradição, levou o não iniciado para dentro de Ibalé, dentro do quarto de Egungun. Levou para dentro da morte. Aí as coisas ficam estranha. E o Ogé, na verdade, que não tem essa ciência. Apesar que eu acho que você não vai encontrar um Ogé que não saiba disso. Não, é impossível, porque... Eu acho que é um culto, que é um culto que não tem como inventar moda. Não. Que seja no culto tradicional ou aqui no Brasil, o culto do Babá Egungun não é igual a gente vive cantando cantiga, que nego inventa, pate firula, não. Não é. Não tem como, né, cara? Porque assim, irmão, nós sabemos, pelo menos pelo culto tradicional, nós sabemos que quando a gente passa por esse ritual e você se torna Ogé, né? Tem um momento que você é avisado sobre isso, sobre o segredo. É igual o Mojuba dentro do candomblé, né? Sim. Então a pessoa sabe que ela não pode falar o que ela passou. O que acontece. Entendeu? Mas só que Egungun, existe vários tipos de Egungun, né? Existe Egungun Idilé, que é Egungun da família, que é o que nós mais vemos, né, dentro das casas de axé, as pessoas, né, que se iniciam. Mas também existe Egungun Elérico, que é Egungun que faz parte do grupo de Ebé-Orum, tá? Existe o Egungun Zambeto, que nós sabemos que é de Benin. Existe Egungun Geledé, que é Egungun do culto das mulheres. Mas... babá, as pessoas falam que as mulheres não podem participar do culto de Egungun. A gente estava falando disso aí ontem, na live. Pode terminar, pai. Sim, mas só que as mulheres participam do culto de Egungun, sim, participam sim. A mulher só não vai poder entrar dentro de Ibalé. E a mulher também não vai vestir roupa de Egungun. Mas só que o culto de Elérico e o culto de Geledé,
As vestimentas do Egungun, elas são todas femininas. É que existe o culto lado feminino, né? Uhum. Sim. Entendeu? Entendi. Então, Egungun é um orixá muito poderoso. Eu sei que, às vezes, as pessoas têm, por falta de conhecimento, têm medo de Egungun. Mas só que Egungun, ele é pai de muitos filhos. Por que Egungun é pai de muitos filhos? É muito difícil você ver uma festividade, um festival de Egungun, e não tá muito cheio. Papai Egungun é o pai da criação. É, o pai da criação, sim. Né? Sim. E as pessoas, quando a gente faz todo o ritual dentro de Ibalé para Egungun, prepara aquele ogé para ele, né, botar o axó de Egungun, e Egungun vai sair para a rua. Entra em transe, em certo momento, assim. A gente sabe que desde o momento que o ogé botou a roupa de Egungun, ele não é mais, aquele ogé não é mais aquela pessoa. Já é Egungun, ele já está com a força de Egungun, com o poder de Egungun. Então tem todo o ritual preparatório para tal, até chegar o momento de Egungun ir para a rua. Então Egungun, ele vai usar os seus, né, adereços poderosos, Iruquerê, né, Ituri, vai usar a garó, que é o chicote. Ele vai, e quando ele sai, ele vai sair abençoando as pessoas. Sim, é lindo, é bonito. E se tem o hábito de as pessoas colocar dinheiro em Egungun. Sim. Jogar dinheiro em Egungun. Por que se faz isso? É para que os pedidos que aquelas pessoas estão fazendo para Egungun, aquilo, né, realize, aconteça. Está pagando para poder... Sim. Um exemplo, né? Sim, é uma forma simbólica, né, mas que faz parte do culto. Faz parte, sim. Sim, a gente fala nessa questão de Egungun, as pessoas acham... Não, poxa, é até interessante falar. Tudo é dinheiro, não sei o quê, porque o dinheiro, ele é o movimento do mundo. Né? Sim. O dinheiro é o movimento do mundo. Se você vai no mercado e você sair com um saco de arroz sem pagar, você vai preso. Mas se você paga, você leva. Por exemplo, para Babá Egungun, se for dar uma oferenda para Babá Egungun e for alafiar um obi e tudo der certo, eu vou pagar pelaquela aláfia, mas não porque ele está me cobrando, e sim porque eu quero agradar. Eu sei que é preciso isso. E essa troca, né? Porque fazendo uma alusão, mal comparando, o ancestral fala assim, poxa, ele me agradou, me deu oferenda e ainda me deu riqueza. O dinheiro, ele representa a riqueza. Ele representa a riqueza e a desgraça ao mesmo tempo. Porém, nessa situação, a riqueza, ele fala assim, então, eu vou fazer de tudo aqui para fazer ele enxergar um caminho bom de prosperidade. Funciona mais ou menos dessa forma ou estou sendo muito... Não, o dinheiro a gente usa ele para muitas coisas. Quando você vai consultar Ifá com um babalaô, o dinheiro ele vai junto com o pelê, né, com todos os elementos para poder fazer a reza. Quando você vai fazer sacrifício a Egungun, o dinheiro vai estar ali em cima de Obi para poder fazer toda a reza. Sim. Então o dinheiro nós usamos eles para muitas coisas. Não só para fazer compras, né, comprar. Também isso faz parte de um elemento. Isso. Né? Tem o Udu que a gente, né, reza ela, o Turacá, né, que quando a gente vai falando de cada elemento, do dendê, do gin, do mel, e o primeiro que a gente fala, o primeiro elemento que nós falamos é do dinheiro. Entendeu? Então. Eu tô falando para isso, então. Verão, povo, então. A gente sabe que, né, o dinheiro tem as suas maldições, para quem não sabe usar. Isso aí. Entende? Mas só que o dinheiro, ele vai ajudar muitas pessoas. Porque também existe muitas pessoas que é rica de dinheiro, mas só que é pobre de tudo. Aquela pessoa é tão rica, é tão rica, é tão rica que ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada. Não tem felicidade. Entendeu? Então aí, né? O dinheiro não é tudo. A gente vê por aí. E falando, continuando de Babá Egungun, essa questão até o Agé Braga a gente estava falando um pouco sobre isso no outro corte, que obsessor é uma coisa, Oparacá é outra coisa, Egum é uma coisa, Egungun é uma outra coisa e Babá Egungun é uma outra situação. Sim. Né? Você podia também falar um pouco dessas diferenças aí? Então, a maior diferença que se tem é de cultura, é cultural.
Eu sei que aqui no Brasil tem uma forma de cultuar Egungun, né, que se fala Babá Egungun, Babá Egum, que tem a sua prática de culto, a paracá, né, quando é Egum mais velho, vai botar a roupa, né, a xó de Egungun. Mas só que quando a gente fala do culto tradicional, né, algumas coisas não têm semelhança, entende? Quando a pessoa procura o jogo, né, oráculo, e ali vai sair algum Odu que fale de Egungun, Iwori Oreku, Obegossum, Iwori Odin, né, dentro de Odus que Egungun, né, vai dar falar com essa pessoa. Então ali vai sair conselhos para essa pessoa. E se essa pessoa tiver a necessidade de adentrar dentro desse culto, ela vai fazer a iniciação para Egungun e ela vai receber, né, o Jubó de Egungun, o assentamento de Egungun, para que ela comece a cultuar. Então existe o Egungun que é da família. Sim, eu tenho essa ciência, até pela questão do Axexê, que se liga um desligamento e uma nova iniciação, né? Sim, sim. Por isso que nós chamamos eles de Araorum, né, que é Egungun. Então, dentro do culto de Egungun, a gente pode saber que existe muita alegria, existe muita resposta, né? Existe muito segredo. Sim, me disseram que Babá Egungun traz até mais caminho para a prosperidade e dinheiro do que você souber fazer algumas coisas, do que tem gente que tem, ou certo, tem pessoas que têm mais a ver com o Babá Egungun do que com o Exu, às vezes. Sim, sim. Né? Tem até um cântico que fala sobre isso, né? Egungun olowo, legungun a, orixá olomọ, awa nitele, ekele akalọ, tele ọmọbẹjọ. Egungun é o orixá que vai nos ajudar financeiramente. Egungun vai trazer dinheiro, porque Egungun é pai de muitos filhos. Egungun é pai das crianças. É por isso que eu estou dizendo, porque a gente sabe que a roupa de Egungun é uma roupa que ela chama atenção. É pano colorido, tem, né, magia, tem espelho, tem as coisas na roupa de Egungun. Então imagine uma criança vendo a roupa de Egungun, ela vai ficar fixada, louca querendo aquilo ali. E Egungun, ele arrasta multidões. A gente vê nos festivais, né? Sim. Em Badam, por exemplo. Mas às vezes o chicote canta. Eu vi lá, menino. Isso é verdade mesmo, né? Não é pancada leve, não. A chibata canta, entendeu? Gente, então, ó, curte aí o canal, ajuda a gente aí. Você tá vendo que o vídeo não foi cortado, não vai ser cortado. Mas depois o PG vai fazer aquela edição maneira e fazer aquele corte para deixar essa parte para vocês aí. Compartilha. Se vocês quiserem fazer um jogo com Babalaô, é só entrar em contato. Quiser se cuidar, quiser caminhar um pouco, tirar dúvidas, né? Tipo, poxa, eu preciso caminhar, eu preciso achar ter um horizonte. Vai consultar. De repente é isso que falta na vida da gente, a gente saber um pouco do que falta no nosso caminho, tá? Eu falo por experiência própria, tá bom, gente? Falo por experiência própria. Só o meu amigo ali, ó, me olhando ali, né, meu? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Com certeza, com certeza. Tá, então vamos lá pro próximo bloco. Mas curte esse anúnciozinho aí. Daqui a pouco, quer aprender a jogar o bi? Curte aí, ó. Opa. Isso aí. Achei o... irmão, Ifá nos traz muitos ensinamentos. Tem um Odu que é muito importante dentro da nossa cultura, que é Ikamedi, que ele fala assim pra gente: Karakara lojua kanga, awa kanjuani okeyamunhama oleudo, ejoni kokomarelém, komajekiri, adiafuntere nasi. Ei, tio lalala, tio peberum dunla ye tio ma penini, eboni wawoni koyara koche, sasarawo, injeki kukuro, ogun odun ani okumo, sasarawo, kikukuro sasara, obun odun ani onlo, sasarawo, kikukuro sasara. Que esse verso de Ifá está nos trazendo? Ele fala de Terenassi. Quem era Terenassi? Terenassi veio ao mundo e ele era um grande guerreiro.
Então, o Terenacci, ele estava acostumado com guerras, né? A guerrear e tudo isso. Mas só que chegou uma época que Terenacci começou a passar muitas dificuldades na vida. Terenacci resolveu procurar Ifá, aonde Icamedi se deitou a Terenacci e Ifá disse a Terenacci que existiam muitas pessoas que estavam falando no nome dele. As pessoas estavam falando que ele ia para a guerra e que ele não ia voltar, que Terenacci ia ficar pobre, que Terenacci ia morrer e que ia acontecer muita coisa ruim na vida dele. Mas nós estamos falando de um guerreiro. Então, o natural de um guerreiro seria o quê? A pessoa está falando de mim, eu vou lá arrancar a cabeça dele fora. Vou arrancar a mão, vou fazer acontecer. Mas só que Terenacci ouviu os conselhos de Ifá, aonde falava para Terenacci não se vingar, que Terenacci não tinha que ser vingativo. E que Terenacci tinha que ter confiança no seu orixá, tinha que ter confiança em Olodumare, o Criador, que tudo que as pessoas estavam desejando a ele, isso iria voltar para essas pessoas. Então, Icamedi, ele nos traz o ensinamento que às vezes nós precisamos ter sabedoria e não agir com a razão. Sim. Porque, de certa forma, a nossa natureza é igual, né, o bicho escorpião. Quando ele se sente atacado, ameaçado, a reação que ele tem é o quê? Atacar. Sim. Então, o que eu quero deixar essa mensagem para todas as pessoas para que as pessoas, antes de julgar alguém, antes de se vingar de alguém, antes de deixar a raiva, o ódio tomar a gente, que a gente raciocine se isso vale a pena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Com certeza. É isso aí. Então, Ifá é uma filosofia, é um estudo que nos ensina muito. E as pessoas que hoje estão assistindo o nosso vídeo, elas vão entender que nós precisamos confiar em Olodumare, nós precisamos confiar nos nossos orixás, que pessoas vão querer nosso mal. O olho grande, a praga, o Zadiogun, que foi criado por Deus, pelo Criador, para que, de certa forma, em certos momentos, as coisas fiquem difíceis na nossa vida. Além do ebó, ibori, o sacrifício, nós precisamos fazer a nossa parte, que é não pagar mal com mal. Sim. Sim, né? Para chegar nesse nível de espiritualidade. Porra, mano, é complicado, é difícil, demora. Para chegar nesse nível de pensamento, sabe? Não pagar o mal com o mal. Me fez mal, a primeira coisa que você pensa, me fez o mal, vou retribuir. Sim. Me fez um feitiço, eu vou devolver esse feitiço para ele. Né? Mexeu na minha família, também vou mexer na dele. Mas só que a gente sabe que o ódio, a raiva, esses sentimentos que nós sentimos, Ifá nos diz que isso não vai fazer bem pra gente. Não, nunca faz. Então, eu quero desejar a todas as pessoas que estão assistindo a gente, meu irmão Peji, que Ori, Olodumare, Exu, possa fazer que essas pessoas sejam sábias. Porque eu posso falar por mim, eu já passei por situações que a minha natureza deveria ser devolver o mal. Pessoas que nos fazem mal, às vezes é a nossa família. Sim. E a gente, às vezes, eu vou fazer o mal para essa pessoa. Mas só que quando a gente confia no nosso orixá, entrega tudo na mão deles, porque o culto ao orixá a gente não precisa muito. Por exemplo, toda vez que eu vou cultuar Ogum, orixá Ogum, eu canto Ogum mamode ari sussu, Ogum mamode ari sussu, NP sussu ari sussu, Ogum mamode ari sussu, NP sussu ari sussu, Ogum mamode ari sussu. Ogum, eu não estou procurando problemas. Então quem está procurando problemas que vai se ver com Ogum. Isso aí, Então às vezes a gente não precisa sujar nossas mãos para poder fazer mal para ninguém. É melhor ter paz do que ter razão. Sim, a cultura, iorubana, Yorubá, existe até algumas magias que falam sobre isso, né? Por exemplo, a magia Arobi. A magia Arobi é uma defesa contra a maldade.
Porque a gente brasileiro, às vezes a gente está acostumado a devolver na mesma moeda. Taca fogo, bota pólvora no coco e... Matou galinha lá, vou matar aqui. Isso aí. E vamos ver quem pode mais. Mas só que tem até uma que eu vou, né, passar aqui agora, que uma magia Arubi que é contra a maldade, que a gente não precisa escrever nome de ninguém. A gente não precisa desejar mal a ninguém. Contra a maldade, escreve aí. Isso. A gente pega um galo, né? Um galo de cu, um frango de cu, e a gente vai numa estrada. E a gente arranca as patas desse galo. E você vai pegar esse bicho quando algum carro grande passar por cima dele, que amassar esse bicho, você vai recolher esse bicho todo e vai voltar para casa. Não fiz. Eu fiz. E você vai preparar uma panela para isso tudo virar pó. Você vai botar uma erva africana, que essa parte, quem quiser saber, vai procurar o PG ou vai procurar o WhatsApp tá aí. O Ifacoredê. Essa erva e o ofó. Tem que o principal. Senão tudo dorme. Senão a erva, toda a erva, ela dorme. Então a gente precisa fazer o ofó para poder despertar essa erva, né? E a gente vai botar isso e vai virar tudo pó. E depois que a gente virar pó, a gente vai começar a ingerir essa magia, comer essa magia todo dia com gin. Quem tiver, eu não posso beber gin, vai tomar com mel e vai fazer esse ofó. Quando fizer esse ofó, essa magia é ligada a Orixá Ogum. Então, Orixá Ogum já vai entender que tem pessoas que estão lhe desejando mal. Existem pessoas que não querem ver você bem, quer a sua morte. Normal na vida. Então, isso vai voltar para aquela pessoa, sem você precisar sujar suas mãos. Você só vai estar se defendendo. Né? Quando a gente começa a aprender sobre magia, né, e urbana, a gente... Eu vou dizer a você, meu irmão, se eu tinha inimigo, eu não tenho mais. Porque a gente não tem tempo pra gente se preocupar com isso. Mano, é isso aí, cara. A gente não tem tempo pra... Então a gente vai se fortalecer. Vai existir, né, os Akoxeaure, que é as magias ligadas a sabão, que a gente vai começar a tomar banho com essas magias, para que a sorte fique a nosso favor, para que a prosperidade seja a nossa amiga, né? Quem tem cliente, trabalha com o cliente, com o público, você vai perceber que nunca vai faltar cliente a você. E o resultado vê, mano, que aqui não tem meia boca não. Ou você é babalá, ou você não é. Não tem meia boca, né? Eu não sou ainda, né? Mas vai ser, meu irmão. Você... Na fé do Mário, meu pai eu chamaria você. Enfim, vai ter muito mais ainda. Vou deixar essa só para vocês aí. Só se quiser saber o ofó e a folha, é só chamar no verdinho, no WhatsApp aí, que tá tudo certo. Né? Mas vamos dar um brinde para quem tá aqui, né? Vamos. Uma magia de prosperidade. Exu. Isso. Para que as pessoas que estão precisando de caminho, de sorte... né? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tá? É uma magia simples, barata e bacana. São 3 EUE que essa pessoa vai usar. Yalodê, que nós conhecemos. Yalodê Funfun, que é o peão branco, folha de obó. Sim. Né? Que se acha fácil. E você vai colocar Chaurepepe, que nós conhecemos como Uripepe. Você vai pilar essas 3 folhas, bem piladinhas, só as folhas, tá? Só as folhas. Você vai pilar bem essas folhas, vai misturar com o cedo do sabão da costa. Depois que você fizer isso, você vai pegar, vai fazer uma bola e você vai tomar banho. Não precisa fazer muita quantidade, porque essa magia é uma magia muito boa. Você vai tomar banho 7, 9 dias, já vai resolver. Sim. Entendeu? E se não resolver, pode me mandar mensagem. Aí tu pode pegar o pedacinho, tu fez o sabão, pega um pedacinho, faz uma bolinha, vai pro chuveiro, esfrega no corpo até acabar tudo. Isso, né? Essa não tem ofó. Essa é só a junção desses elementos, né? E é o suficiente para abrir portas, quem está procurando emprego, né? Eu estou no meu trabalho, mas só que a coisa não funciona, não está clareando. Você vai fazer e você vai ver que vai dar tudo certo. Às vezes a chave é para um sucesso. Sim.
Então, porque a nossa vida ela é feita de magia, né? Na vida de quem é feito, quem não é, ela é feita de magia, de momentos que você não entende. E às vezes você está vendo aqui no nosso canal algo que você pode resolver a sua vida amanhã. Sem prepotência nenhuma, mas é uma coisa que é real. Sim. A gente está falando de mensagens, né? Sim. De cantigas aqui no in-off aqui. E às vezes salva vidas, cara. Salva as vidas, tira as pessoas da depressão. Um cântico, um conselho que o Babá tá dando, um ensinamento, às vezes ajuda as pessoas que estão sem uma luz no fim do túnel, sem horizonte. Poxa, vou fazer o que o Babá fez, porque eu já tô fudido mesmo. Porra. Então eu vou... E, mano, faça. Porque você, se você é do candomblé, você é do culto tradicional, tu tem que acreditar nisso que você tá. Se você não você tem que se agarrar a algo, cara. Sim. Para conquistar algo, você tem que se agarrar a algo. Ninguém consegue conquistar. Eu conquistei isso sozinho. Mentira. Não, ninguém consegue nada sozinho. Mentira, mano. Não tem. Eu fiquei rico sozinho. Mentira. Eu ganhei na Mega Sena. Mentira. Você precisou da mulher lá para poder pagar o seu negócio. Se ela paga errado, lá você não recebe nada. Aí eu arrumei emprego sozinho. Não arrumou emprego sozinho, não. Se a mulher lá do RH não fosse com a tua cara, então agradeça a ela lá, porque foi com a tua cara. É uma questão, é uma filosofia. É a palavra certa. Você tem que se apegar a uma filosofia de vida. Você tem que ter uma filosofia de vida. E a primeira coisa dessa questão da filosofia, você tem que ter o pé no chão. E na outra, entender que na vida você não consegue nada sozinho. Você sempre vai depender de alguém. Sim. E não pode ficar na zona de conforto. Porque às vezes nós queremos que seja igual chuva, caia do céu, né? Às vezes cai, né? Às vezes cai do céu, porque nós temos orixá. Tem gente que é só... Né? Quem é da Umbanda tem seus guias, né? Suas entidades, mas só que a espiritualidade ela é magnífica. O ebó, ele vai abrir caminho, mas quem deve caminhar somos nós. Isso aí. Entende? Então, eu quero que você levante do sofá, comece a aprender uma reza para o seu ori, ajude você mesmo. É isso. Se ajude o seu orixá para que as coisas fiquem boas na sua vida, né? Porque uma reza, uma canção, uma magia às vezes tão simples pode mudar tudo. Eu falei da magia Eiono, que é perdão dos anciões, que falei os elementos que leva nela. Sim, fala pra gente dessa então. Então, Eiono é uma magia que é perdão dos anciões. Aquela pessoa que a gente sabe que nem toda a família é tão perfeita. Às vezes não tem um bom vínculo com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu avô ou com alguém que veio antes da gente. Então a gente é espraguejado e isso, de certas vezes, uma praga às vezes é pior do que um feitiço arriado. Nossa. Então você vai pegar umas ervas sagradas, tá? Você vai pegar Etipolona, você vai pegar o Juro, que a gente conhece como Santa Maria, isso, e Oluipada, erva de Oluipada. Essa erva, se ficar um pouco mais difícil, procura casa de Ifá, onde vende elementos, né, de casa de Ifá, sim, que você vai achar. E você vai pilar essas 3 ervas, essa junção dessas 3 ervas, que você vai conseguir Eiono, essa magia que é do perdão dos anciões. Vai misturar com o sabão da costa, tá? E essa magia você não passa no corpo. Essa magia você só passa no seu ori, no rosto e na nuca. É do pescoço para cima. E ali você vai pedir que toda praga, tudo de ruim que está ligado aos anciões vai embora da sua vida. Sim. E você vai ver que tudo vai ficar melhor na sua vida. Tem que acreditar. Sim. Tem que fazer. É da macumba, macumbeiro. Faz, cara. Faça com fé. E a gente fala por experiência própria, senão a gente não estava aqui botando a cara na rede social, não. E quem está escutando e conhece sabe que é uma realidade. Tá? Então, se inscreve no canal aí. Tá? Se prepare para a segunda parte do vídeo. Vai ter uma parte 2, né, Babá? Vamos fazer, não vamos? Fazer. Vai trazer muita coisa boa pra gente aqui. E eu vou pedir pro Babá deixar uma palavra, né, de Exu boa, para você acordar de manhã e conversar com o Exu para conseguir um trabalho, para poder ter paz. Você está com confusão no seu caminho para você ter paz. Aí, né, Babá? Fala pra gente aí. Assim. Vamos.
existe algumas palavras que nós falamos para Exu, que Exu gosta de ouvir. Então eu vou começar com o Oriki de Exu, para que você possa aprender como é que você vai despertar. É a invocação do Orixá Exu, tá? E depois umas palavras boas para você que está em casa assistindo a gente, o canal do PG, meu grande irmão. Siga ele, curta, compartilha, não esqueça disso, que isso é muito importante. Mas não desiste. Então vamos lá. Exu Lalo, Ogiriuco, Abaninhora, Biorita, Eboraorita, Tinigelatopa, Onileorita, Laro Exu, Efuminire Aiku, Efuminire Uwu, Efuminire Adje, Efuminire Aláfia, Mope Fun Abonionami, Mokio, Exu Mokio, Exu Ojo Onifumi, Aláfia, Ire Uwu, Ire Adje, Ire Ibega, Ire Ilociwaju, Beni Exu, Edakun Exu, Mojuba, Mojuba em Mojubaré, Laroye, Tarewa, Tare Xaxa, Tarewa, Bamin, Laroye, Tarewa, Tare Xaxa, Tarewa, Bamin, Laroye, Tare Adje, Tare Xaxa, Tarewa, Bamin, Laroye, Tare Aláfia, Tare Xaxa, Tarewa, Bamin, Exu Manaminho, Exu Manaminho, Onileorita, Exu Manaminho, Exu Lonixeu, Exu Lunixeu, Mobebo Fumbaba, Exu Lunixeu, Laro Exu. Coisa mais linda. Um beijo, ó, parte 2, hein? Né, Babá? Com certeza. Quer conhecer o Babá, quer tirar dúvidas, chama no WhatsApp. Quer falar com o amigo PG, também chama no WhatsApp aqui. E até o próximo corte do PG. A segunda parte desse vídeo vai sair na semana que vem, na fé de Olodumare, Olorumilá. Tamo junto. Axé o... Votum corrum numa dotangue, 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 tambala, uero, votum corrum numa dotangue. Então tenho a minha apostila com pendrive Cânticos dos Orixás, apostila e pendrive. A apostila, PG, o que vem na apostila? A apostila vem a mesma sequência e ordem dos cânticos do pendrive, tá bom? Aí tem muito mais coisa, não tem só cânticos, tem mais de 800 cânticos, né? Então tem Lenda dos Orixás, mais de 800 cânticos que acompanham a pendrive, MP3 de qualidade de orixás, Cargo do Candomblé, hierarquia, e tem muito mais coisa. Tem sasangue, né? Tem bastante coisas. Tem a classificação das folhas, né? As folhas dos orixás. Mais de 60 sasangue, eu coloquei nessa apostila aqui também, né? E tem muita coisa legal aqui para você que eu não vou estender falar. Então eu envio por e-mail. PG envia por e-mail, envio. Também envio em pendrive e a apostila impressa, tá? Para todo o Brasil. A apostila tem 122 páginas, tá? Ela tinha 170, mas eu refiz a apostila, reduzi a letra, então para dar menos páginas aí, né, para ficar mais compacto aí. Envio para todo o Brasil, material Cântico dos Orixás, esse material bem legal, toda a produção feita em estúdio, áudio de qualidade, tudo direitinho. E tem também o material de axixê, tá? O axixê completo, direitinho, para você estudar o axixê. É muito importante falar que é para estudar. Você ter o conhecimento, isso não prejudica. Só que não é qualquer pessoa que canta ou faz axixê, tá? Que canta procedimento fúnebre no cemitério. Tem as cantigas aqui, para, né, que as pessoas precisam, né, na hora lá da capela, que vai levantar o caixão, até levar a cova, né? E todo o ritual do xexê, do ipadê, com a apostila, né, e os áudios, tá bom? Na mesma sequência e ordem, e explicações aí. No final tem as cantigas de Oiá, né, as cantigas para louvar Babá Egum, enfim, é um material para você aprender, ler, porque a xexê
Cantar candomblé, cantar xexê só se aprende, né, na prática. Você tem que frequentar, você tem que ir, tá bom? Porque não é só cânticos, existe muito mais do que isso. O antes, o durante e o depois. Mas é sempre bom, porque na hora da precisão você tem um conhecimento aí, tá? Enfim, tá aqui a apostila, envio para todo o Brasil também, por correio ou por e-mail, só me chamar aí. E o Ororixá, tá bom? Que é um material feito para Ebome, Babalorixá e Alorixá. Tem os áudios, tudo, acompanha pendrive e apostila. É para Babalorixá e Alorixá e Ebome, assentamentos, qualidade de orixás, folhas, ervas dos orixás, fundamentação, rezas e saçanha. Tá bom? Tudo direitinho, né? Aí tem as ervas, tem as favas, tem assentamento. Dê só um exemplo, tem muita coisa, muito conteúdo. É uma apostila com 107 páginas, tá bom? Um trabalho sério voltado para o orixá, voltado para o orixá, tá bom? E feito com carinho e responsabilidade. Não é nada feito a bangu, não. Direitinho, tá? Bem didático aí. Para auxiliar os pais, as mães, é sempre bom a gente ter o nosso caderno. E o audiobook Ebó, tá? O audiobook Ebó, ele tem 169 páginas. Tem um pendrive que eu narrei ensinando, né, para 168 ebós que eu falo, que eu ensino, tá? Tem ebó de orixás, odum, feitiço, magias, amarração, tem garrafadas, né? Tem encantos, tem oferendas, tudo direitinho. São 168 ebó narrado por mim, ensinando cada um desses ebós, o banho que se toma depois, e mais um total de 300 e poucos aí, 380 e poucos ebós aí, tá? Mais narrado, só tem 168. Envio para todo o Brasil também, para auxiliar também as pessoas aí. Trabalho também sério, voltado, tá baseado em pesquisa, na caminhada, entre tantas outras coisas aí. Falou? É só me chamar no WhatsApp aqui e a gente envia para você, para todo o Brasil, eu te envio por e-mail.